Salve, camaradas, tudo bem? O tema do vídeo de hoje é a PEC da blindagem e o comportamento criminoso de Hugo Mota. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental e indispensável para a gente continuar o nosso trabalho. Preferir o Pix? Tá aparecendo aqui como QR Code na tela do vídeo. Camaradas, note, tô gravando esse vídeo, é terça-feira, né? Terça-feira às 7h50 da noite. Nesse momento, na Câmara dos Deputados, está rolando a votação da PEC da blindagem. O que é a PEC da blindagem? É basicamente, para o deputado ser investigado, é preciso que primeiro a Câmara dos Deputados aprove a investigação. Então, o deputado, se essa excrescência for aprovada, é uma espécie de blindagem plus. Ele cometeu algum crime, foi denunciado, tem um foro particular por ele ser deputado, mas ele não pode ser investigado, a não ser que a Câmara dos Deputados autorize isso. Aí abri aqui uma matéria do G1, para ser mais preciso, que diz o seguinte: uma regra parecida com essa vigorou de 1988 a 2001, e no período o Congresso Nacional protegeu seus parlamentares em mais de 250 pedidos de abertura de processo apresentado pelo STF. Em apenas um caso, o Congresso Nacional autorizou a abertura do pedido. Então é basicamente, presta atenção aqui, deputados liderados pelo Centrão e pela extrema-direita querendo aprovar um projeto de lei que vai tornar eles imunes a qualquer prática criminosa. Eles não vão ser punidos, investigados mais. Então o deputado vai poder cometer todo tipo de barbaridade e não vai ser responsabilizado, não vai ser punido, não vai ser investigado por isso. Aliado a isso, a ideia deles, inclusive, é colocar a votação secreta, né? Você não saber como cada deputado votou. Então, um deputado foi pego num esquema de lavagem de dinheiro envolvido com PCC e tal. Vamos votar para ver se o deputado é investigado ou não. Voto é secreto. No meio desse processo, o Hugo Mota aceitou pautar, a PEC da blindagem. O Hugo Mota também está sendo colocado que aceitou pautar a anistia e ainda aceitou um acordo para tirar a Carol de Tone como líder da minoria na Câmara dos Deputados, colocar o Eduardo Bolsonaro como líder da minoria, para aí o Eduardo Bolsonaro não ser cassado. Veja, a Câmara dos Deputados, o Centrão mais a extrema-direita, fizeram a manobra regimental, colocando o Eduardo Bolsonaro como líder da minoria, para ele não ter o mandato cassado, porque como líder da minoria, ele não, obrigatoriamente, não tem mais que ser cassado por faltas, por não estar comparecendo à Câmara dos Deputados. É essa Câmara dos Deputados que persegue o deputado Glauber Braga. Essa Câmara dos Deputados que queria cassar o mandato do Glauber Braga. Vocês entenderam isso? Essa Câmara dos Deputados que, inclusive, o processo contra o Glauber Braga ainda está aberto. Então, veja, fizeram a manobra regimental para não cassar o Eduardo Bolsonaro, que não aparece na Câmara dos Deputados há meses, que está nos Estados Unidos conspirando contra o Brasil, tramando ataques à soberania nacional brasileira. E em paralelo a isso, essa gente, essa escória da humanidade, queria caçar o deputado Glauber Braga. Só compare as situações. Então veja, o Congresso Nacional, ele está atuando num processo 100% autorreferente, E aqui, o que é o elemento importante? Veja, a credibilidade popular do Congresso Nacional está baixíssima, A crença na qualidade, na importância, no valor de um deputado e de um senador está no subterrâneo, está no pré-sal. E o Congresso Nacional se comportando cada vez mais como uma casta política autorreferente, que defende fundamentalmente seus interesses, os interesses da burguesia, eles estão cada vez mais ignorando a opinião pública, estão cada vez mais de costas para a sociedade. Por quê? Como hoje cada deputado, no universo de 4 anos de mandato, tem mais de 40 milhões de emenda parlamentar, característica básica disso, 1/3 no mínimo é roubo, viu? 1/3. No geral, é isso. 1/3 é roubo, para fazer caixa de campanha. Então todo deputado que hoje está lá no cargo e vai tentar a reeleição, ele tem bilhões para fazer campanha. E objetivamente, gente, ele tem bilhões para comprar voto. É disso que a gente está falando, viu? Comprar voto. Tem bilhões para comprar voto. Como ele tem bilhões para comprar voto, ele amarrou
o apoio de uma porrada de prefeitura, de vereador, de inclusive instituições públicas que por causa do novo teto de gastos do governo Lula não tem orçamento e agora dependem de emenda parlamentar para sobreviver, então a quantidade de hospital, escola técnica, de universidade, de UPA e por aí vai, que só sobrevive com emenda parlamentar é gigantesca. Então, na cabeça deles o negócio está funcionando o seguinte, meu irmão, agora é o liberou geral. Lembra um pouco, inclusive, o clima da República Velha, viu, gente? Da República Oligárquica. Aí os caras pensam assim, ó, chega na eleição, é o mesmo esquema de sempre, né? Na época da República Velha, o voto de cabresto e tal, o acordo com as oligarquias locais, agora é a compra de voto. Tem uma máquina na mão, temos aqui milhões na mão, que a gente garantiu com emenda secreta, emenda PIX, emenda do relator e por aí vai. Vamos comprar voto que só a porra, amarrei o apoio dessa prefeitura, dessa hospital, escola, universidade, escola técnica, comunidade terapêutica, não sei o que, não sei o que. Eu tô eleito, e aí foda-se o que vão achar, o que vão pensar, se vão achar bonito ou feio o que eu tô fazendo, se vão achar bonito ou feio que eu pauto anistia, se vão achar bonito ou feio que eu defenda a proteção para criminosos no Congresso, né, a PEC da blindagem, se vão achar bonito ou feio, eu ignore pautas que estão na ordem do dia, como a aprovação da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Então veja, e aqui esse ponto é muito importante, quem sempre levanta ele é o Davi De Castro. Veja, o empoderamento do Congresso contra o orçamento público, né, se apropriando do orçamento público, é filho direto da austeridade e do teto de gastos do Temer. Frente à política de austeridade, os deputados falaram assim, é muito boa essa ideia de corte de gastos. Perfeita, maravilhosa, é isso mesmo, tem que cortar gasto. Mas a gente não, viu? Tem que cortar gastos e tal, vai ter menos obras públicas, vai ter menos possibilidade de fazer inauguração, de fazer uma política que, enfim, é isto, não é imoral, não é ilegal, que é, porra, eu fui eleito a partir da votação nessa cidade, e a cidade demanda uma ponte. Então, para votar junto com o governo, eu estou demandando que o Ministério das Cidades, por exemplo, mande orçamento para construir aquela ponte, porque eu preciso disso, porque senão não garanta a minha reeleição. A partir do momento que essa possibilidade foi restringida ao máximo com o teto de gastos do Temer, os deputados arrumaram o subterfúgio, que foi consolidado durante o governo Bolsonaro, e que está vigente até hoje, que é o crescimento mastodôntico das emendas parlamentares, a falta de transparência, a falta de fiscalização, várias emendas parlamentares que você não sabe nem quem foi que enviou a emenda e como ela foi executada, né? Então veja, questão central aqui, o debate da ordem do dia é a mobilização política, é a crítica, a apropriação do orçamento público pelo Congresso Nacional, a falta de controle. Eu passei todo 2025 aqui dizendo no canal que o Glauber Braga, por exemplo, ele fez um combate quase que solitário, né? O Glauber Braga rodou todas as capitais do Brasil, fazendo uma mobilização nacional, enfrentando o Arthur Lira, enfrentando a apropriação do orçamento público pelo Congresso, não teve o devido apoio. Vamos lembrar, né? Quando estava para ser votado a admissibilidade do processo de cassação contra o Glauber Braga, estava um silêncio geral na esquerda, né? Inclusive no PSOL. E aí é isso, a gente entrou em campo, denunciou inclusive a falta de solidariedade ao Glauber Braga e tal, muita gente ficou constrangida, começou a falar depois, enfim, né? E aí falta mais gente tomar como prioridade o que o Glauber fez esse ano, né? Fazer o enfrentamento político, fazer a mobilização popular, fazer a crítica, fazer a denúncia, porque o X da questão está em dinheiro, em recurso. Enquanto cada parlamentar tiver 40 milhões durante o mandato para gastar sem nenhum tipo de controle, esses caras vão cada vez mais se sentirem empoderados para fazer o que quiser, né? Porque eles vão pensar assim, a minha reeleição está garantida, porque eu vou comprar voto. Minha reeleição está garantida porque enquanto tem um novo teto de gastos, tem uma penúria orçamentária geral, um bocado de aparelho, um bocado de iniciativa, depende da minha emenda parlamentar, vão trabalhar para minha reeleição, eu vou organizar a compra de votos e estou feito. Evidentemente, que também facilita o fato do governo Lula não ter uma agenda política popular, né? Veja, o governo Lula tem projeto de país, viu, gente? É um projeto de país centrado num novo teto de gastos, em austeridade fiscal, em fazer PPP, privatização com financiamento do BNDES, e aprofundar o modelo neoliberal primário, exportador e rentista. Tem agenda de país sim, né?
não é uma agenda popular, não é uma agenda de esquerda, não é uma agenda nacionalista, não é uma agenda anti-imperialista, não é uma agenda de reformas, não é uma agenda reformista, mas tem agenda, viu? Tem agenda. Então o fato do governo federal não ter uma agenda para pressionar o Congresso, para organizar o debate público, para mobilizar setores organizados da sociedade para cima do Congresso, também facilita, né, esse grau de irresponsabilização social dos deputados frente a que a sua ação no Congresso Nacional e as demandas da maioria do povo brasileiro, do povo trabalhador, da classe trabalhadora, que não aparecem no Congresso. Então, veja, a gente precisa, neste momento, fazer o máximo de denúncia, o máximo de mobilização, circular ao máximo a informação de que a PEC da blindagem é a PEC para proteger criminoso. É a PEC para proteger bandido, é a PEC para proteger gente envolvida com crime organizado, com PCC, com lavagem de dinheiro, deputado que dirige bêbado e mata a pessoa, deputado que mata a namorada e diz que foi suicídio. É para isso que serve essa PEC, né? Inclusive, para surpresa de ninguém, o Nicolas Ferreira está apoiando essa PEC, né? Né, Nicolas? O Nicolas não pode ver o negócio para beneficiar bandido que o Nicolas tá lá e tá apoiando, né? Mas para além desse combate imediato, para ver se a gente consegue derrotar a PEC da blindagem, veja, gente, é necessário que se estabeleça como prioridade número 1 uma agenda de mobilização política de enfrentamento à apropriação do orçamento público pelo Congresso. Agora, para fazer isso, não pode ter teto de gastos, né? É preciso recuperar a capacidade orçamentária do Executivo. Enquanto tiver um novo teto de gastos, vai ser questão de vida ou morte para o Congresso manter suas prerrogativas de controle orçamentário. Inclusive, por interesses políticos de disputas locais, várias figuras no Legislativo brasileiro, particularmente no Senado, topariam sim um debate sobre mudanças na política fiscal para liberar mais orçamento e capacidade de investimento para o Executivo Federal, restringindo um pouco a capacidade de controle orçamentário do Congresso. É o caso clássico, por exemplo, do Renan Calheiros. O Renan Calheiros sabe que o poder do Arthur Lira está no controle de emendas parlamentares. O Renan, por exemplo, paparia. Porque o Renan é bonzinho, não é porque o Renan é de esquerda. Porque o Renan está numa disputa fratricida com o grupo do Arthur Lira pelo controle de Alagoas, né? Já que a oligarquia dos Collor de Mello ficou para trás, a disputa agora é entre a oligarquia dos Lira e a oligarquia dos Calheiros, né? Assim como existe uma disputa bem forte, inclusive, lá no norte do Brasil, por que família rica vai controlar o norte do Brasil, família Barbalho de um lado, o Davi Alcolumbre do outro, o Omar Aziz do outro e tal. Tem muita coisa em jogo, muitos interesses, inclusive, que, repito, não são interesses nobres, viu? São interesses de oligarquias, de grupos locais, mas que querem sim um freio na força da Câmara dos Deputados, porque isso seria positivo para eles. Nada disso é colocado em jogo, é colocado em mobilização, é colocado em tela, porque, como sempre, né, a política do governo Lula é uma política de rendição, não é conciliação. Se fosse conciliação, seria nem tão ruim, viu? É uma política de rendição, de não fazer o combate, de não fazer o enfrentamento. E aí, vale dizer que esse ato criminoso do Hugo Mota, que permitiu Eduardo Bolsonaro, como líder da minoria, para não ser caçado, de pautar a anistia e pautar a PEC da blindagem, tem relação direta com o bloqueio que o STF fez, né, a mando do Flávio Dino, de milhões de emendas que não tinham o mínimo cumprimento de regras sobre transparência. Os caras vão lá e retaliam o STF e o Executivo finge que não tá vendo, né? E assim, numa situação como essa, era papel do Executivo entrar junto com o STF e dizer assim, não, tá errado, isso não vai ser executado não. Ah, vai criar problema pro governo. E agora, tá bom? Agora tá suave pro governo? O governo tá conseguindo ir bem? O Congresso, com o poder que tem lutas que não dá para você fugir não, viu, gente? Assim, citando um grande canalha com simpatias fascistas, Winston Churchill, ele falou, né, sobre o Chamberlain, aquela frase clássica, né? Entre a guerra e a desonra, escolhestes a desonra e terás a guerra, né? Então, assim, tem guerras que não dá para evitar não, viu, gente? E fugir do enfrentamento significa só escolher a desonra para ter a guerra depois, uma situação mais enfraquecida. Salve, camaradas! Ontem eu gravei o vídeo sobre a PEC da blindagem. A PEC foi aprovada ontem na Câmara dos Deputados, sem a votação secreta. E aí é importante fazer esse adendo que eu vou fazer agora. Por que
é importante. Vamos lá, pegar algumas informações aqui. Vários deputados ditos progressistas votaram a favor da PEC da blindagem, da PEC da bandidagem legalizada. Com essa PEC aprovada, o deputado que dirigir bêbado e matar pessoas, o deputado que matar sua namorada e dizer que foi suicídio, o deputado que praticar estupro, o deputado que tiver associação com crime organizado, o deputado que tiver envolvido em lavagem de dinheiro, em roubo, ele não pode ser investigado pela justiça. Tem que primeiro a Câmara dos Deputados aprovar a investigação para depois ele ser investigado. Ou seja, o deputado vai ter salvo-conduto para matar, para roubar, para estuprar, para dirigir bêbado, para traficar drogas, para ter associação com crime organizado e nada vai acontecer com ele. E aí, vamos lá. Ó, o que foi que aconteceu? Vamos lá. Maxwell, hoje de manhã já fez um card, né, mostrando a votação em Pernambuco. Em Pernambuco, a base de Raquel Lira e a base de João Campos votaram a favor da PEC da blindagem. Então, Pedro Campos, irmão de João Campos, deputado pelo PSB, votou a favor da PEC da blindagem. Mendonça Filho, ex-governador de Pernambuco, ex-ministro da Educação do governo golpista do Temer, base do governo Raquel Lira, votou a favor da PEC da blindagem. Então preste atenção aqui, em Pernambuco, a base de Raquel Lira e a base de João Campos votaram a favor da PEC da blindagem, da PEC da bandidagem legalizada. Aí eu pergunto para você, tem certeza que existe realmente uma grande diferença de projeto político entre Raquel Lira e João Campos? Tem certeza disso? Mas a coisa piora, hein, gente? A coisa piora que é o seguinte, no PT, na votação em primeiro turno, né, quase 20% da bancada petista votou a favor. Maxwell, coloca aí na tela, por favor, a lista de deputados do PT que votaram a favor da PEC da blindagem. E não é deputado do Baixo Clero não, viu, gente? Ó, o Kiko Seleguin, por exemplo, é presidente do PT de São Paulo, né? É um cara importante, né? Presidente da maior base do PT. O Gilmar Tato, bota a foto dele aí, Maxwell. O Gilmar Tato votou a favor da PEC da blindagem, da PEC da bandidagem legalizada. E as pessoas estão surpresas. O Gilmar Tato, gente, o Gilmar Tato defendeu o PT na eleição de 2024, apoiar o Ricardo Nunes. Ricardo Nunes, aquele mesmo envolvido em todo tipo de corrupção, em todo tipo de mal feito, o cara que mais fez obras emergenciais, sem licitação, toda a história da Prefeitura de São Paulo. Então, assim, é realmente estranho que 12 deputados do PT tenham votado a favor no primeiro turno da PEC da blindagem, da PEC da bandidagem. No segundo turno, na segunda votação, foram 10 deputados do PT. Mas não para por aí. A coisa é pior. Quando você vai ver, por exemplo, em porcentagem, 63% dos deputados do PDT votaram a favor da PEC da blindagem, da PEC da bandidagem. Só para você ter uma ideia do que isso significa, teve mais deputados do PDT, eita, a Brizola se revira no túmulo, viu? E deputados do PSB votando a favor da PEC da blindagem do que deputados do PSD. O PSD de Kassab, de direita, teve mais deputados votando a favor da PEC da blindagem, em termos de porcentagem, do PDT e do PSB, do que deputados do PSD, do Gilberto Kassab, votando a favor da PEC da blindagem. Aí, vocês falam pra mim, Jones, pra você ninguém presta, só quem presta é comunista. Mas peraí, gente, a galera diz que é progressista e vota a favor da PEC da blindagem junto com o PL, junto com a extrema-direita, para proteger deputado bandido, ladrão, corrupto, mafioso, envolvido com crime organizado. E aí, gente? Isso é natural para vocês? Alô, militância trabalhista, é isso mesmo? O PDT vota mais do que a direita em defesa da PEC do crime organizado? Alô, militância do PSB. Militância do PSB é até engraçado, né? Alô, militância do PSB. Isso é normal para vocês? Sabe? É isso que está colocado no Congresso Nacional. E aí vai um destaque, uma menção honrosa aqui para a bancada do PSOL, né? Veja, só 3 partidos votaram 100% contra a PEC da blindagem. Foram o Rede, o PCdoB e o PSOL. A bancada do Rede é muito pequena, da Rede, né? A bancada do PCdoB, embora significativa, é também muito pequena. O PSOL
foi o partido de maior bancada em que 100% dos seus deputados e deputadas votaram contra a PEC da blindagem. Então, 100% do PL votou a favor da PEC da blindagem, 100% do PSOL votou contra. Então, meus parabéns para Sâmia Bonfim, para Fernanda Melchiona, para Glauber Braga, para Tarcísio Mota, para Chico Alencar e Companhia Limitada, que deram 100% dos votos contra a PEC da blindagem. E aí tem gente que fala, a esquerda defende bandido. O PSOL votou 100% contra a PEC da bandidagem e o PL votou 100% a favor. Acho que fica claro, né? Quem é que defende bandido. Por fim, para não dizer que eu não falei das flores, era esperado, né, gente? Gente, como foi que votou Nicolas Ferreira? Nicolas Ferreira, como foi que votou ele? Gente, o Nicolas Ferreira votou a favor da PEC da blindagem, do crime legalizado. Nicolas Ferreira fez fala em defesa da PEC da bandidagem legalizada. Então, Nicolas Ferreira vem com um discurso que a esquerda defende bandido. Aí Nicolas Ferreira vai e apoia um projeto, e presta atenção, se esse projeto for aprovado no Senado, ele é extensivo para as assembleias legislativas estaduais. Então, em todo o país, um deputado estadual e um deputado federal que se envolver com crime organizado, que traficar drogas, que fizer lavagem de dinheiro, que matar, que estuprar, que roubar, que fizer todo tipo de miséria, ele não pode ser investigado sem autorização dos seus amigos da Assembleia Legislativa ou do Congresso Nacional. Então, Nicolas Ferreira apoia o crime organizado no Brasil, porque essa PEC é a PEC do crime organizado. Porque agora, qualquer líder de facção, por exemplo, vai saber que, meu irmão, o meu caminho é eu ser candidato a deputado, e nem precisa ser deputado federal. Se um líder de facção se eleger deputado estadual, ele não vai poder ser investigado pela justiça. Vocês entenderam isso? Veja, qualquer líder de facção, qualquer líder de grupo de extermínio, qualquer traficante que se eleger deputado não vai poder ser investigado pela justiça sem aprovação prévia dos seus pares. Entendeu? Então é a PEC do crime organizado, é a PEC para dizer assim, alô, facções criminosas, dominem todo o Brasil de uma vez. Vamos lá, facções criminosas. E o Nicolas Ferreira votou a favor. A pergunta é, por que, gente, o Nicolas Ferreira votou a favor? Eu gostaria que vocês respondessem nos comentários, por favor. Respondam aí por que vocês acham que o Nicolas Ferreira votou a favor da PEC, que é um presente para o crime organizado no Brasil. É isso, galera. Terminou o adendo. Então, não se esqueça dos recados que vão vir agora e compartilha esse vídeo. Tamo junto. Inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.